Ok, pessoal, vamos continuar aqui. Agora a gente vai se alongar um pouquinho, porque a matéria exige. Então, vamos falar sobre o Sistema Financeiro Nacional, efetivamente a estrutura. É necessário que eu volte um pouquinho o filme aqui para dizer para vocês que nós fazemos transações financeiras a todo momento, mesmo sem perceber. Assim como nós fazemos as transações financeiras, o governo, as indústrias, os bancos, está todo mundo envolvido e fazendo todos os dias essas transações financeiras que só são possíveis por conta do sistema financeiro nacional, ok? Muito bem, é aqui nesse sistema que todos os tomadores e os doadores vão se encontrar para realizar essas operações, ok? Tudo isso só é possível porque o sistema financeiro existe, é um sistema hoje bastante sólido, perfeito, confiável. O maior exemplo disso é o Pix. O Pix que a gente manda de uma instituição financeira para outra instituição financeira e que isso acontece na velocidade da luz. Essa velocidade da luz, você não pensa que vai direto, não, ele vai passar por muitos caminhos até chegar do outro lado, mas é muito rápido. Essa velocidade da luz nada mais é do que a gente chama no sistema financeiro em transações real time. As transações real time, elas são aquelas que são realizadas em tempos reais, né? Elas acontecem numa velocidade muito rápida. Ok, quando a gente fala do Pix, a gente nada mais está falando desse serviço de gerenciamento de recursos. Muito bem, o sistema financeiro, então, ele faz esse serviço de gerenciamento de recursos e a intermediação financeira. Na verdade, ele facilita a transferência de recursos e disponibiliza meios de pagamentos diversos, como eu acabei de citar. Cartão de crédito, compensação de cheques e por aí vai, a lista é extensa. Ele também faz a custódia de valores, de bens e títulos eletronicamente. Então, o que é custódia? Custódia é a guarda, tá? Ele guarda um título. Antigamente, você aplicava num CDB e, gente, fiz muito disso porque quando entrei no banco com 14 anos, não existia nem computador, não existia nada dentro da agência. Então, o cliente vinha aplicar, por exemplo, comprar um CDB, o papelzinho, o título, ele era feito, escrito à canetinha, com papel carbono, onde a gente colocava as condições de valor, vencimento, taxa, né? E destacava aquela primeira via do banco e uma cópia para o investidor. Era mais ou menos. Então, o investidor catava lá o papelzinho dele, ia para casa, guardava na gaveta. Era assim que acontecia. Hoje não. Aliás, há muito tempo que não é assim. Ele existe, o CDB continua existindo. Porém, a gente não vê o título. A gente simplesmente sabe que ele existe, mas não vê. O que acontece com esses títulos? Eles são, como antigamente, preenchidos, custodiados, guardados, eles são registrados, eles são liquidados posteriormente, tudo eletronicamente. E alguém precisa fazer isso, e isso é feito dentro do Sistema Financeiro Nacional, nos órgãos competentes que a gente vai ver no decorrer aí dos slides, tá? Não só disponibiliza, né, a questão das transações financeiras, como o sistema financeiro também disponibiliza produtos e serviços diversos. Então, quando você transaciona, você faz um seguro de carro, de vida, de qualquer outra natureza, de residência. Isso também é feito através do Sistema Financeiro Nacional. Títulos de capitalização, aqueles PLIN, PIC, não sei o que, CAP, Vida CAP, por aí vai, que são aqueles títulos que são vendidos normalmente na boca do caixa, né, que o cara vende para você, pede por favor para você comprar, para ajudar. Ainda é assim, né? Enfim, investimentos, cobrança bancária, são todos disponibilizados pelo Sistema Financeiro Nacional, ok? Bom, gente, o Sistema Financeiro Nacional, ele é um sistema. Ele não existe fisicamente, ele é um sistema composto por vários órgãos. Então, você nunca vai encontrar lá o prédio do Sistema Financeiro Nacional, porque isso é um sistema, ele não tem um local físico, ok? Mas é uma estrutura composta por outros órgãos, cada qual com a sua existência física, a sua finalidade e tudo mais. A gente tem que entender como ele está organizado.
Primeira coisa, como ele está organizado. Então, peço para vocês, o caderninho ali do lado, que vocês desenhem a estrutura. Desenha, gente, desenha os quadradinhos que eu vou mostrar, porque isso vai servir muito para vocês quando a gente for falar das provas, como guardar as coisas, enfim. É importante quando você escreve com a sua mão, não é tirar print da tela, porque você tem essa tela na apostila. É realmente você desenhar ali, ter uma dedicação, um foco para entender a estrutura hierárquica do sistema financeiro, tá bom? Muito bem, ele é um conjunto de instituições, que pode ser empresas de natureza pública, privada, enfim, onde todo mundo lá se organiza para transacionar os seus negócios, tá? Ele está agrupado em 3 subsistemas, que a gente chama os 2 primeiros de subsistema normativo e subsistema supervisor, que na realidade, às vezes a Ambima junta esses 2 num único sistema, já teve questão de prova, depois eu vou mostrar uma questão prática para entender isso, mas basicamente o normativo é o responsável por criar as diretrizes, as políticas que regulam a conduta dos demais integrantes, ou seja, quem vem lá abaixo. Então, o sistema normativo, aquele que faz normas, ele nunca executa, ele só dita normas, tá? E o sistema supervisor, o subsistema supervisor, ele é responsável por fazer que essas regras e essas normas sejam concluídas, sejam feitas. Então, eles vão supervisionar a conduta daqueles que vão efetivamente operar o sistema, garantindo que as regras definidas lá pelo órgão normativo estejam sendo seguidas. Então, o subsistema supervisor supervisiona, fiscaliza e até pune, tá? Veremos no decorrer das coisas aqui. E, por último, a gente tem o que efetivamente vai operacionalizar o sistema. São aqueles que efetivamente vão botar a mão na massa. E quem são esses? São os intermediários financeiros que a gente viu lá no vídeo anterior, que realizam a transferência de recursos e outros demais sistemas de serviços que existem. Além desse, ainda a gente tem o que a gente chama de instituições auxiliares, que são empresas, que são órgãos como, por exemplo, a B3, que é a Bolsa de Valores, né? Elas também atuam dentro do sistema financeiro e são conhecidos como instituições auxiliares, ok? Visto isso, nós vamos conhecer, então, exatamente como é essa estrutura. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que a estrutura que a gente vai ver agora, ela é montada exatamente o que é necessário para a CPA 10, porque o sistema financeiro tem ainda alguns outros órgãos aí, né, que compõem, mas a gente vai ver só essa estrutura que é o que interessa. Então, na primeira linha, a gente tem o sistema financeiro, que, como eu já disse, é um sistema, e nessa segunda linha aqui, nós vamos ter os órgãos normativos, que a gente vai conhecer aprofundadamente cada um daqui a pouquinho. Por enquanto, eu vou dar um esboço do organograma. Então, nesta linha estão 3 conselhos. Observe: Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Esses são chamados de conselho. Por que eles são chamados de conselho? Porque eles dão conselhos. Então, quando você vê essa palavrinha numa prova, conselho, você vai lembrar que eles são órgãos de normas. Eles não executam, eles simplesmente mandam fazer. Expedem normas, políticas, regras. Tudo sai daqui. E cada casinha dessa vai ter abaixo aqueles órgãos supervisores. Então, a gente vai ter, abaixo do Conselho Monetário, nós vamos ter 2, que é o Bacen, que é o Banco Central do Brasil, e a Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM. Os 2 estão abaixo do Conselho Monetário Nacional, ou seja, o Conselho Monetário vai ditar regras para o Bacen e vai ditar regras para a CVM. E aqui nós temos em linha reta, abaixo do CNSP, a SUSEP. A SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados. E abaixo da CNPC, do CNPC, nós vamos ter a Previc, que é a Superintendência de Previdência Complementar. Então, esses aqui intermediários, às vezes, as atribuições, as funções podem até serem confundidas como também normativos. Às vezes a Ambima coloca os 2 no mesmo patamar. Mas aí basta entender aqui o que eu vou explicar para você, na hora da prova, saber distinguir se a Ambima está falando dos conselhos ou dos supervisores, tá bom? Sigamos. Então, aqui nós vemos a linha de baixo, onde nós vamos encontrar os operadores. Muito bem, os operadores são aqueles que botam a mão na massa.
é quem efetivamente vai transacionar tudo, é onde tudo vai acontecer, é onde vão girar a engrenagem das transações feitas dentro do sistema financeiro. Então, veja bem, quando a gente fala de Bacen, Banco Central do Brasil, o Banco Central é um banco, é o banco dos bancos, conhecido como o guardião do sistema financeiro, porque abaixo dele estão concentrados todas as instituições financeiras, Caixa Econômica Federal, Cooperativa de Crédito, Administração de Consórcio, Sistema de Liquidação e Custódia, corretoras de valores e de câmbio e demais instituições financeiras. Note que estamos falando basicamente de instituição financeira, ok? E abaixo da CVM, a gente tem, e vai encontrar aqui, a Bolsa de Valores, a Bolsa de Mercado e Futuros, as corretoras de valores, as corretoras de câmbio e, muito importante, nós vamos encontrar os fundos de investimento. Olha que curioso, as cotas de fundos de investimento são supervisionadas pela CVM e não por banco, por instituição financeira. Então, isso é muito importante porque não há uma prova que não se confunda o candidato a responder na hora de saber quem supervisiona fundos de investimento. Fundo de investimento, muito embora seja comercializado, vendido por uma instituição financeira, ele tem a supervisão da CVM. Vamos explorar e detalhar isso daqui a pouquinho. Com relação à supervisão da SUSEP, então ela vai supervisionar quem? Toda a indústria de seguros, resseguros, de capitalização e da previdência privada aberta. O que é a previdência privada aberta? A previdência aberta é aquela previdência que, se você quiser contratar um plano, você vai numa instituição financeira e faz. Eu quero fazer uma previdência privada para mim, para o meu filho, seja lá para quem for. Eu vou procurar quem? Eu vou procurar uma instituição financeira ou eu vou procurar uma instituição de seguros, por exemplo, que também pode comercializar. Tá? A previdência privada aberta é aquela que está disponível para qualquer pessoa que tenha a intenção de contratá-la. Já a Previc vai supervisionar a previdência fechada. O que é a previdência fechada? É um plano de previdência privada também, mas que não está disponível para qualquer pessoa. Então, são aqueles planos que normalmente quem faz são as empresas para os seus funcionários. Então, por exemplo, a OAB abre uma previdência fechada para todo advogado que queira aderir. Os bancos, Banco Santander abre lá uma previdência fechada para os seus funcionários. Então, se eu não sou advogada, não sou funcionária do Banco Santander, eu não posso adquirir uma previdência fechada dessas instituições, ok? Quanto à Previc e SUSEP, pouco temos a falar aqui, principalmente da Previc, muito pouco. A gente vai explorar esses dados aqui no capítulo de Previdência, tá bom? Agora, não sei se vocês notaram, e eu vou reforçar aqui, que quando a gente fala de Bacen e quando a gente fala de CVM, a gente encontra as corretoras de valores nos dois lados, percebe? E como é que isso se dá? Isso se dá da seguinte forma. O Bacen supervisiona todas as instituições financeiras, ok? Bancos e demais instituições. Supervisiona em que sentido? Ele vai ver se está sendo cumprido as normas que vêm lá do Conselho Monetário Nacional, ele vai fiscalizar se está sendo cumprido de acordo, e ele também vai autorizar a abertura de instituição financeira. Se você quiser abrir um banco, você vai ter que ir no Bacen, entendeu? É ele que vai autorizar a abertura de uma instituição financeira. Então, a fiscalização dele em cima das corretoras é do ponto de vista de enquanto instituição financeira, tá bom? Já a CVM, ela também vai ter uma supervisão em cima das corretoras. No entanto, a supervisão da CVM em cima das corretoras, ela é sob o ponto de vista de valores mobiliários. Aqui, comissão de valores mobiliários. O que seria? Seria com relação à operacionalização das corretoras com valores mobiliários. Porque não necessariamente numa corretora de valores você vai encontrar a prestação de serviços de valores mobiliários. Você pode encontrar também negociação de títulos que são de instituições financeiras. Eu vou deixar isso mais claro lá na frente, tá? Mas então as corretoras têm dupla supervisão, ok? Importante entender essa estrutura para que a gente lá na frente a gente consiga
entender essa estrutura melhor, ok? Um detalhe muito importante, muito importante, muito importante, é que a CVM é quem supervisiona os fundos de investimento, tá bom? A gente vai falar disso também, matéria de prova, e, enfim, é a CVM que supervisiona os fundos e não o Bacen, tá? Muito bem. Bom, aqui a gente, nessa estrutura, ainda a gente vai ver o Copom, que ele faz parte, está dentro do Bacen, e a gente vai ver o que ele faz aqui. E eu coloquei também a Ambima, a autorreguladora da indústria de investimentos. Ela tem tanta relevância como autorreguladora que é importante a gente falar dela, tá? A gente vai falar dela. Então, antes de eu terminar a estrutura desse sistema financeiro, eu queria falar para vocês o seguinte. Você desenhou essa estrutura aí no seu caderno? Agora, para fixar um pouco mais entendimento, veja que nós temos uma estrutura, um organograma, que a gente pode fazer uma analogia. Por exemplo, como a gente está fazendo CPA 10, é para trabalhar no mercado de investimentos, em bancos, para ali, para lá. É importante eu dizer, vou fazer uma analogia desse organograma aqui com um banco, para a gente captar melhor o que cada um faz. Então, é como se aqui a gente tivesse, no lugar do sistema financeiro, um presidente, ok? Como se nós tivéssemos na linha de baixo, no lugar dos normativos, os diretores. O que os diretores fazem dentro de um banco? Cada um responde pela sua área e cada um tem as normas, as regras que devem ser cumpridas. Abaixo desses diretores, a gente tem gerentes de agência, gerentes de departamentos, gerentes de áreas diversas. E esses gerentes fazem o quê? Eles vão supervisionar, eles vão colocar aquelas normas que eles receberam, do jeito que a diretoria quer, e vão supervisionar o pessoal que está embaixo e que vai dar cumprimento a isso, vai botar a mão na massa, não é? Então, aqui, por exemplo, tem um gerente de agência, e aqui embaixo seriam quem? Os funcionários de uma forma geral, todo o quadro de funcionários, que são obrigados a fazer aquilo que eles recebem de ordens. E aí, como são órgãos supervisores, eles têm o poder também de aplicar penalidades e de fiscalizar. Então, imagina você dentro de uma estrutura de um banco, faz uma burrada lá na agência, o que o gerente vai fazer com você? Ele vai, no mínimo, te advertir. E dependendo do tamanho da burrada, você pode ser demitido, ok? Então, é só uma analogia para a gente entender que a gente tem quem dita as normas, a gente tem quem supervisiona e a gente tem quem execute, operacionalize, que nada mais são aqui dos intermediadores. Eles estão todos nessa linha, ok? Muito bem. É importante o desenho disso, tá? Essa estrutura é muitíssimo importante. Como essa hierarquia é preciso entender, tá bom? Mais um slide eu vou passar aqui. Olha, Foquinha, vamos focar, vamos focar. Eu vou pôr uma questão de prova aqui, que realmente caiu na prova, para vocês verem como a Ambima, ela pode, às vezes, mascarar alguma coisa e como a gente tem que raciocinar para conseguir encontrar a resposta correta. Esta questão caiu numa prova. E ela diz assim, o sistema financeiro nacional é dividido em subsistemas, normativo e operacional. Fazem parte do sistema normativo e do sistema operacional, respectivamente. Então, gente, 70% dos erros nas provas são porque as pessoas não conseguem ler adequadamente a questão, não conseguem analisar. E é o que eu sempre falo. Gente, procura a resposta na pergunta que você vai encontrar. Então, se ela está dizendo que o sistema financeiro nacional é dividido em subsistema, ela não falou do supervisor aqui. Ela só falou do normativo e operacional. Muitas das vezes, o sistema normativo, ela menciona também os supervisores. Porque os supervisores, eles também têm lá parte das atribuições em que eles ditam algumas normas, né? Então, nesse caso aqui, ela não está falando sobre o subsistema supervisor, ok? Bom, mas ela está falando que ela quer saber quem aqui é do sistema normativo e quem aqui é do sistema operacional nesta ordem. Então, a gente vai ler e nós vamos entender aqui e fazer exclusão, tá? Banco de investimento e bancos múltiplos se enquadram na estrutura que eu acabei de mostrar como o quê?
intermediadores financeiros. Então, eles são os dois operacionais. Nenhum dos dois é normativo. Então, aqui eu já excluo, tiro fora. Aí eu venho para a alternativa B e ela me diz assim: Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil. Independente deles estarem sendo abordados aqui como normativo ou como supervisores, eles estão, os dois, sempre lado a lado, com o mesmo grau de importância no organograma. Então, está faltando na alternativa B um operacional aqui, não existe, os dois são supervisores, os dois estão cumprindo normas, também está excluída. Banco Central do Brasil e corretoras. Corretoras é operacional, ok? Banco de Desenvolvimento e Comissão de Valores Mobiliários. Banco de Desenvolvimento é operacional. Ele já fugiu a essa ordem, ó, porque ele está pedindo respectivamente. Então, aqui não é. Banco de Desenvolvimento é um operacional, Comissão de Valores Mobiliários é um do subsistema supervisor ou normativo. Então, a alternativa que se aproxima e que está na ordem é o Bacen e as corretoras, porque muitas das vezes o Banco Central do Brasil também adota uma função normativa, ok? Então, é muito raciocínio, é ir para por exclusão. Olha, o óbvio aqui é essas com certeza estão erradas. No caso desta questão, o correto seria o Banco Central do Brasil, ok? Gente, estrutura está finalizada, a gente vai entrar dentro desse sistema e a gente vai falar de toda a composição, de todas as funções, mais detalhadamente no próximo vídeo, tá bom? Então, eu espero vocês lá, muito obrigada e a gente segue em frente aqui com a nossa terceira aula. Até lá, gente!